Conexão Multiespécie. Quando pessoas e animais se conectam, a vida floresce para todos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conexão Multiespécie. Este é um espaço criado para refletirmos sobre a vida em todas as suas formas, unindo ciência, consciência, espiritualidade, ética, saúde, meio ambiente e a relação, é claro, entre nós seres humanos, os animais e a natureza. Sabe, pessoal, vivemos uma época de grandes avanços tecnológicos. Nunca tivemos tanto conhecimento disponível, tanta comunicação, tantos recursos. Porém, ao mesmo tempo, vemos crescer o individualismo, a violência, a intolerância, a solidão e, claro, a dificuldade de nos colocarmos no lugar um do outro. Será que estamos realmente evoluindo? Como é que hoje você pensa sobre isso? Então, eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão profunda sobre o verdadeiro significado de ser humano. Vamos conversar sobre a empatia, a responsabilidade, o respeito pela preservação ambiental, o amor pelos animais e principalmente sobre nossa missão enquanto habitantes deste planeta. Este não é um programa para apontar culpados, mas um convite para olharmos para dentro de nós, mesmo entendemos que a mudança do mundo começa na nossa pequena atitude diária. Então, prepare-se, o seu coração, abra sua mente e vem comigo em mais um episódio do Conexão Multiespécie. O que significa ser humano? Quando falamos em ser humano, normalmente pensamos apenas na nossa espécie. Porém, ser humano vai muito além da biologia. Nascer humano não significa agir com humanidade. Humanidade é uma construção diária. Ela aparece quando escolhemos ajudar alguém sem esperar recompensa, quando respeitamos quem pensa diferente, quando estendemos a mão para quem sofre, quando cuidamos de um animal abandonado, quando protegemos uma árvore e quando entendemos que ninguém cresce sozinho. Vivemos em uma sociedade que valoriza títulos, dinheiro, aparência, sucesso, mas quando nossa história termina, dificilmente seremos lembrados pelo carro que tivemos ou pelo cargo que ocupamos. Seremos lembrados pela forma como tratamos as pessoas, pela maneira como acolhemos quem precisava, pelo respeito que demonstrávamos aos animais e pelo cuidado que tínhamos com a natureza. Ser humano é muito mais sobre deixar um legado de amor do que acumular bens materiais, entre outros. Você sabe como é que a empatia é a base de uma civilização? Existe uma palavra capaz de transformar qualquer relacionamento em empatia. Empatia não é sentir pena, também não significa concordar com tudo. Empatia é tentar compreender a realidade do outro. É reconhecer que cada pessoa carrega batalhas invisíveis. Da mesma forma, acontece com os animais. Eles também sentem medo, ansiedade, dor, alegria, afeto e até mesmo a saudade. Quando compreendemos isso, mudamos a nossa maneira de ser. Julgamos menos, ouvimos mais, acolhemos mais e aprendemos a enxergar a vida com muito mais respeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre amar os animais e amar as pessoas. É comum ouvirmos alguém dizer: gosto mais dos animais do que das pessoas. Sabe, pessoal, essa frase normalmente nasce da dor. Já pensou nisso? De decepções e até mesmo de experiências difíceis. Mas sabe por quê? Porque o verdadeiro amor não divide. Quem aprende a respeitar toda forma de vida acaba entendendo que os animais e seres humanos merecem consideração, dignidade e sempre muito cuidado. Existem pessoas que dedicam as suas vidas para salvar outras vidas, como médicos, médicos veterinários, professores, voluntários, bombeiros, policiais, cuidadores e tantos outros anônimos que transformam o mundo de cada pessoa todos os dias. Não podemos perder a esperança na humanidade. Sabe por quê? Perdendo a esperança na humanidade, a gente acaba se esquecendo o que na verdade é o amor.
E o que os animais acabam no nosso dia a dia nos ensinando? Sabe, pessoal, os animais, eles vivem o presente. Eles demonstram a alegria nas pequenas coisas, né? Eles não são materialistas, né? Eles celebram os reencontros, eles perdoam com muita facilidade, bem diferente de nós. Eles confiam novamente, mesmo depois de um sofrimento, por exemplo. E nós não, né? Nós temos essa grande dificuldade. Como médica veterinária, eu vejo diariamente exemplos de resiliência que me emocionam a cada dia mais. Talvez devêssemos observar mais os animais para reaprender a valorizar coisas da humanidade, fortalecendo e aquecendo-se cada vez ao longo do nosso tempo. E se a gente for perguntar agora um para o outro, qual o propósito da nossa existência? Acho que todo mundo já parou para pensar. Por que nós estamos aqui? Talvez a nossa missão não seja apenas trabalhar, consumir e acabar pagando contas. Talvez seja algo maior, né? Talvez estejamos aqui para aprender a amar, a servir, a cuidar, a construir e com isso termos a nossa evolução. Cada profissão, ela pode transformar vidas, por exemplo. Cada pessoa tem esse papel, na verdade. Cada gesto pode estar, por exemplo, mudando um destino. Nenhuma missão é pequena quando realizada com amor, com afeto e com carinho. Acabou. Agora tá subindo outro. Pode continuar? Você já parou para pensar sobre a ilusão da separação? Talvez um dos maiores erros da humanidade tenha sido acreditar que estamos separados. Para pensar nisso. Criamos divisões entre povos, cultura, religiões, ideologias e até entre espécies. Olha que interessante. Mas a natureza cada dia nos mostra exatamente o contrário. Tudo está conectado. Vou dar um exemplo simples para você. A árvore produz o oxigênio que respiramos, por exemplo. Olha que interessante. A abelha garante nosso alimento, produzindo ali os melos. Olha que conexão. E os rios que abastecem as nossas cidades. E os nossos queridos animais que mantêm o equilíbrio do ecossistema, cada um agindo com sua função. Na verdade, quando prejudicamos qualquer parte dessa grande rede, dessa grande conexão, também acabamos nos prejudicando a nós mesmos. Fica a dica para vocês pensarem. Sabe, pessoal, talvez a crise não seja do planeta. Nós costumamos, dizer que o planeta, por exemplo, está doente. Na verdade, quem precisa mudar somos nós. E olha que não estamos aqui apontando dedos para ninguém. A Terra continuará seu caminho, mesmo que a gente não esteja aqui. A grande pergunta é se aprendemos a viver nesse equilíbrio. E olha que é interessante pensar nisso, porque o verdadeiro desafio não é o desafio tecnológico que todo mundo anda falando. É ético. Por que ético? Talvez também porque ele seja moral. Na verdade, a gente tem que pensar que esse desafio ele é humano. E quantas outras questões a gente pode ter aqui para estar conversando e falando? Será que o problema é do planeta? Na verdade, é a gente entender o valor de uma vida, seja animal, seja um vegetal, seja um ser humano. Quem decide quanto vale uma vida? Toda forma de vida possui uma importância. Na verdade, cada ser exerce um papel dentro desse equilíbrio natural, como estávamos falando sobre os animais, sobre as plantas. Respeitar a vida é reconhecer que fazemos parte de algo infinito, maior do que nós mesmos. É entender o quanto pequenos somos, perto daqueles planetas gigantescos, por exemplo. O poder, na verdade, será que não está nas nossas escolhas? Olha quantas coisas estamos filosofando hoje, O mundo muda através de pequenas atitudes. Atitudes, às vezes, que a gente tem que fazer diariamente. Por exemplo, separar um lixo, e pensar naquele que recolhe, como ele vai ser levado. Economizar mais água.
Adotar um animalzinho carente em vez de estar comprando, né? Talvez ajudar um vizinho ou mesmo falar um oi, um bom dia, né? Plantar uma árvore, né, num local onde não tem mais uma árvore ali. Perdoar alguém. Perdoar alguém é muito difícil, mas quem sabe você comece a refletir de uma forma diferente. Não espere ocupar um grande cargo para fazer a diferença. Não deixe para amanhã. As maiores transformações começam com pequenos gestos repetidos diariamente. Na verdade, não coloque o não consigo, não posso. Tente pelo menos. E a tal solidão da era digital? Nunca estivemos tão conectados pelas telas. Olha a gente conversando aqui. E nunca tantas pessoas se sentiram tão sozinhas. Os animais nos lembram do valor da presença. Quem está aí com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, com o seu peixinho olhando para você? Eles não perguntam quanto você possui, quanto você ganha, o que você tem. Eles apenas permanecem ao seu lado. Talvez o mundo precise de menos distrações e mais encontros verdadeiros. Coisa interessante, né? Olhar mais nos olhos, mais abraços, mais carinho. E eu acho que isso vem da educação. Educar é construir o futuro. Toda criança aprende observando. Mais do que ensinar conteúdos, precisamos ensinar valores, empatia, solidariedade. Pois é, pessoal. A responsabilidade que vem junto com o tal bom senso. A proteção da natureza, do meio ambiente, o respeito para com os animais. Na verdade, pessoal, educar é plantar sementes que florescerão lá nas próximas gerações, mas que com certeza vão trazer frutos maravilhosos para todos nós. Sabe, pessoal, hoje eu vou falar para vocês também de uma coisa que toca a gente. Vocês sabiam que a dor transforma? Ninguém deseja e nem quer sofrer, mas muitas vezes é durante as dificuldades que descobrimos nossas verdadeiras forças. Sabia disso? A dor pode nos tornar mais sensíveis. Na verdade, a dor pode nos tornar mais humanos. Ela faz a gente pensar, ser mais consciente. Se escolhemos aprender com ela, né, porque aquela coisa que a gente sempre fala, ou vai pelo amor ou vai pela dor, então que se for por ela, que a gente deixe, na verdade, uma informação, um legado. O legado, na verdade, é deixar marcas. E a pergunta dentro desse legado é que marcas que você quer deixar? Ou quais serão essas marcas? As pessoas lembrarão da forma como você fez elas sentir, com as atitudes que você teve. Os animais vão lembrar do carinho, do cuidado recebido por você. A natureza guardará a consequência das nossas escolhas. Na verdade, o seu, o meu, o nosso legado começa nesse momento, começa hoje, começa quando a gente muda o que tem na nossa cabeça e pensa diferente. Quando a gente escolhe a esperança sem ser a dor, apesar das notícias difíceis que acontecem, que milhares de pessoas, passam por ela diariamente, a gente começa também a pensar em construir um mundo melhor. Por isso existem os voluntários, existem os pesquisadores, as pessoas que acreditam que podem mudar o outro, os educadores, os profissionais da saúde, os protetores dos animais, por exemplo, e também das crianças, dos idosos, são às vezes essas pessoas simples que realizam grandes gestos e que acreditam que cada dia a gente ainda é capaz de mudar a nós e ao outro. A esperança, ela faz a gente continuar todo dia vivo, faz pensar que a gente pode construir algo diferente. Se a gente for conversar um pouquinho sobre qual a verdadeira evolução, talvez a maior evolução da humanidade não esteja apenas na inteligência artificial, como muitos dizem,
ou nas grandes descobertas científicas. Na verdade, essa evolução ela vai acontecer com a inteligência quando ela caminhar junto conosco, pensando sempre na compaixão. Quando o desenvolvimento caminhar junto com a responsabilidade. Quando a ciência caminhar junto com a ética. Quando a humanidade compreender que proteger a vida é o maior sinal da evolução. E essa é a essência daqui do Conexão Multiespécie. Eu peço para vocês que vocês agora fiquem com o quadro Multiconsciência com o professor Daniel Champin, para que aqui também vocês possam aprender um pouquinho mais sobre esse pensar diferente junto com ele. Até mais, pessoal! Hoje eu quero apresentar para vocês os 7 pilares da saúde física e emocional. Veja, a gente vive em uma época em que a gente nunca teve tanto acesso como a gente tem hoje a informações sobre saúde, mas ainda assim, a ansiedade, estresse, insônia e doenças crônicas continuam aumentando e pior, matam cada vez mais pessoas todos os anos. É possível que isso esteja acontecendo porque a gente busca, às vezes, soluções muito complexas para um problema que, frequentemente, depende de fundamentos que são bem mais simples. Então, hoje eu vou apresentar os 7 pilares que eu considero essenciais para uma saúde física e emocional sólida. Veja, não são modernismos, nem são fórmulas mágicas e milagrosas que a gente vê tanto em rede social, mas são hábitos sustentados por um grande conjunto de pesquisas e que podem transformar profundamente a qualidade da sua vida. Claro que nesses pilares todos tem um que eu considero mais importante e que influencia praticamente todos os outros, que é o sono. Pode ser que esse seja realmente o pilar mais importante, e se eu tivesse que escolher apenas um hábito para proteger, seria ele. Durante muitos anos, inclusive, quando eu publiquei meu primeiro livro, O Portal dos Sonhos, a gente acreditou que dormir era só um período para descanso, talvez para sonhar, e muita gente descartava sono como algo desnecessário. Mas hoje a gente sabe que enquanto a gente dorme, o cérebro está mesmo extremamente ativo. É durante o sono que a gente consolida memórias, regula emoções, a gente fortalece o sistema imunológico, produz hormônios importantes, recupera músculos. A gente equilibra o metabolismo e literalmente a gente limpa resíduos acumulados no cérebro ao longo do dia. Dormir pouco afeta praticamente tudo. Aumenta o seu risco de ansiedade, depressão, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e até demências. Além disso, quem dorme mal costuma comer pior, sente menos disposição para fazer exercícios, reage de forma mais intensa ao estresse e toma decisões bem menos inteligentes. Por isso, antes de investir em suplementos caros ou protocolos sofisticados, pergunte-se: eu realmente estou dormindo bem? Na maioria dos adultos, o ideal é dormir entre 7 e 8 horas por noite. 7 é um excelente ponto de referência para a grande parte das pessoas. Algumas podem realmente ficar com menos, outras precisam de um pouco mais. Mas veja, dormir bem não é perda de tempo, como tanta gente pensa. É um investimento diário em saúde física, mental e emocional e precisa ser feito de uma forma sistemática. Segundo pilar, alimentação. Em vez de pensar apenas em calorias indo para adiante, pense também em nutrientes. Existe uma dica bem simples e importante que pode melhorar muito a qualidade da sua alimentação. Procure colocar pelo menos 8 cores diferentes no prato ao longo do dia. Cada cor representa diferentes vitaminas, minerais, antioxidantes e compostos bioativos. O verde das folhas, o vermelho do tomate, o laranja da cenoura, o roxo da beterraba, o amarelo do milho, o branco da cebola ou do alho, o marrom dos cogumelos, dos grãos integrais. Quanto maior for a diversidade de cores,
maior tende a ser também a diversidade nutricional. Hoje existe até um campo da psiquiatria que trabalha praticamente exclusivamente com micronutrientes. Agora, então eu digo, sempre que possível, priorize alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, proteínas de boa qualidade, castanhas, gorduras saudáveis. Seu intestino, seu cérebro, sua microbiota agradecem. Terceiro pilar é meditação. Assim como a gente treina músculos, também pode treinar a mente e existem muitas maneiras de fazer isso. A meditação mindfulness desenvolve a atenção plena, a meditação concentrativa fornece o foco, as práticas contemplativas cultivam silêncio e presença. Há também meditações guiadas, meditações baseadas na respiração, na compaixão, em mantras, e até as caminhadas meditativas, a chamada meditação ativa. Não existe uma única meditação perfeita, mas sim aquela que você consegue praticar com regularidade. Eu diria, todo dia. E mais, saiba que não são necessários mais que alguns minutos por dia para começar a perceber os benefícios que a meditação pode te trazer, como redução da ansiedade, melhora da concentração, maior equilíbrio emocional e uma relação bem mais saudável com os próprios pensamentos. E eles são muitos, e são todo dia. Quarto pilar é a gestão do estresse. O estresse não é necessariamente um inimigo, e sim, faz parte da vida, todo dia. O problema é que quando ele se torna permanente, as coisas mudam de rumo. E eu digo isso porque nosso organismo foi projetado para enfrentar desafios temporários, não para permanecer em estado de alerta durante semanas, meses, anos. Por isso, aprender a regular o estresse é uma habilidade fundamental. Essa regulação pode incluir momentos de lazer, pausas durante o trabalho, técnicas de respiração, práticas de relaxamento, hobbies, espiritualidade e contato com a natureza. Esse processo pode incluir também terapia. E atenção, fazer terapia não significa estar doente, mas sim desenvolver autoconhecimento, compreender padrões emocionais, aprender novas formas de enfrentar dificuldades e fortalecer a própria saúde mental. Por maior que seja o preconceito social, e ainda existe, pedir ajuda é um sinal de maturidade, não de fraqueza. O quinto pilar é atividade física. Nosso corpo foi feito para se mover. E, para mim, entre todas as modalidades, duas merecem destaque especial. A musculação é uma das intervenções mais importantes para envelhecer com qualidade. Ela preserva a massa muscular, fortalece os ossos, melhora o metabolismo, aumenta a sensibilidade à insulina, reduz o risco de quedas e contribui para a saúde mental enormemente. E daí, claro, puxa a sardinha para mim, a brasa. O ciclismo oferece benefícios extraordinários para o sistema cardiovascular, melhora a resistência física, reduz o estresse e ainda proporciona algo que muitas vezes esquecemos: prazer. Mas a verdade é que a melhor atividade física continua sendo aquela que você consegue manter ao longo da vida. O importante é criar uma rotina de movimento, e não importa qual que seja essa rotina, contanto que ela exista. O sexto pilar é o aterramento. Olha, a gente vive cercado por concreto, tela, por ambientes fechados. Por isso a gente precisa recuperar nossa conexão com o mundo natural. O aterramento começa de forma bastante simples. Sempre que você puder, caminhe descalço sobre a terra, a grama ou a areia. Passa algum tempo ao ar livre e receba a luz natural do sol, principalmente nas primeiras horas da manhã, quando ela ajuda a sincronizar o nosso relógio biológico. Fazer isso também favorece um sono bem melhor à noite. Respire ar fresco, observe árvores, montanhas, rios ou o céu. Mas existe também um aterramento interno que se chama autoconhecimento. É aprender a reconhecer suas emoções, seus limites, seus valores e aquilo que realmente importa. Conciliando essas duas coisas, você vai viver melhor, só fazendo isso. E lembre-se, quanto mais você estiver conectado com você mesmo,
menos facilmente você é arrastado por pressões externas. Sétimo pilar são relacionamentos. E esse pilar talvez seja o mais negligenciado de todos na nossa era. Somos seres profundamente sociais, mas nossa geração, as redes sociais trouxeram isolamento e não substituem relações humanas verdadeiras. A gente precisa de pessoas reais, conversas presenciais, abraços, do olho no olho, risos compartilhados. Entenda, a gente precisa de relacionamentos seguros, recíprocos e baseados na confiança. Mas você está procurando por isso? A ciência mostra repetidamente que pessoas com boas relações vivem mais, adoecem menos, apresentam menor risco de depressão e demonstram maior resiliência para enfrentar dificuldades e obstáculos. Não importa você ter centenas de contatos, mas sim ter algumas pessoas na vida com quem você possa ser verdadeiramente você. Em suma, quando a gente observa esses 7 pilares, percebe algo bem interessante. Eles não competem entre si, se fortalecem mutuamente. Dormir melhor aumenta a sua disposição para se exercitar. Se exercitar, melhora o sono. Uma boa alimentação reduz a inflamação e favorece o equilíbrio emocional. A meditação ajuda a controlar o estresse. O contato com a natureza melhora o humor. Relacionamentos saudáveis tornam tudo isso mais sustentável. Nunca se esqueça, a saúde não é dependente de um único hábito. Nasce da soma de pequenas escolhas repetidas todos os dias. É provável que você não conseguisse mudar tudo de uma vez só, mas pode começar hoje. Escolha apenas um desses pilares e passe a fortalecer esse hábito nesta semana. Começa hoje. Daqui a algum tempo, acrescente outro, porque grandes transformações quase sempre começam com pequenos hábitos praticados de forma consistente. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente e cuide das suas relações. Afinal, saúde não é apenas viver mais, ter longevidade. É viver melhor. Eu sou Daryl Champlin e essa é a Conexão Multiconsciência. Hoje, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Conexão Multiespécie. Mas esperamos que essa conversa aqui continue dentro de cada um de nós, que você possa levar essa sementinha que a gente conversou hoje. Nós vivemos em um mundo que frequentemente nos convida à pressa, ao julgamento e ao individualismo. No entanto, cada dia nós temos a oportunidade de uma nova escolha, de um novo caminho diferente. O caminho da empatia, da compaixão, da responsabilidade e do respeito para todas as formas de vida. Sabe, pessoal, que possamos compreender que cuidar de um animal é também cuidar da humanidade, que preservar uma floresta é preservar o nosso próprio futuro, que entender que a mão que precisa, ela fortalece toda a sociedade e que pequenas atitudes realizadas com amor têm o poder de transformar o mundo, seja o mundo todo ou o mundo de alguém. Nunca subestime a força de um gesto de bondade. Nunca pense que a sua contribuição é pequena. Grandes mudanças começam quando uma única pessoa decide fazer o bem, inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. E se tudo bem, se também você não inspirar, faça aquilo que você pode. Que possamos sair desse episódio com uma certeza, que não estamos separados, somos parte de uma única família, uma conexão dessa linda vida. Eu quero agradecer vocês que estão nos acompanhando e que essa reflexão toque o coração de vocês. Compartilhe esse episódio com sua família, com seus amigos, com todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser um lugar melhor. Só para lembrar vocês, eu sou a Fernanda Carolina, sou médica veterinária e foi uma alegria estar com vocês aqui para mais esse encontro. Quero falar para vocês que nós vemos daqui 7 dias no próximo capítulo no Conexão Multiespécie, aonde sempre a ciência, a consciência, o respeito, o amor caminha sempre junto em defesa da vida de todos nós.
Até mais, pessoal!